E aí, minha galerinha, beleza? Vamos lá para nossa aula de nutrição, tá? O que acontece? Nutrição nada mais é do que conhecer os alimentos. A que grupo alimentar que ele pertence, o que ele fornece de energia, o que cada componente da nossa alimentação ajuda o nosso corpo ou prejudica, o quanto a gente tem que ingerir daquele tipo de alimento, ou se a gente tem que tomar cuidado com algum alimento, tá? Por que isso? O nosso corpo é uma máquina, bem dizer, perfeita, tá? É a mais perfeita que existe. Ela sabe o que você precisa para o seu corpo se manter em funcionamento ativo, e ela também te notifica sempre que você entra numa reserva. Como que ela te notifica quando você entra numa reserva? É onde a gente fala que sente dor de barriga. Fala, nossa, minha barriga está doendo de fome, tá? Ou dá dor de cabeça, nossa, minha cabeça está doendo. E a gente não sabe o porquê. Muitas vezes é que a gente está há muito tempo sem comer. Um fato interessante, que eu acho que a maioria dos adultos sabem, algumas crianças também, é que a gente tem que se alimentar a cada 3 horas. Por que a cada 3 horas? O nosso organismo, ele trabalha com uma baixa reserva energética, tá? O que é reserva energética? Ela reserva pouquinha energia. Se a gente come demais, ele vai ter uma grande reserva energética, tá? Mas ele vai estar guardado em forma de gordura. E a gordura é um macronutriente que, para ele ser transformado em energia, ele consome muita energia. Então, se você já não tem, como é que você vai produzir? Tá? Mas isso é um fator para a gente discutir bem lá na frente. Tá? Hoje, o que a gente vai falar? A gente vai trabalhar a nossa pirâmide alimentar. Eu vou abrir aqui para me ajudar no meu computador a pirâmide alimentar brasileira, tá? Que são alimentos que a gente encontra, são normais aí na alimentação do povo brasileiro, tá? Antigamente a gente tinha muito assim, a gente trabalhava muito com arroz, né? Os grãos, arroz, milho. Então esses grãos, a gente consumia muito pão, hoje a gente ainda consome muito pão, tá? A mandioca, inhame, tubérculos, né? Que a gente chama aí de tubérculos, que são as raízes que a gente come, batata, batata doce, mandioca, tá? Isso aí são tubérculos. Depois, no nosso segundo degrau aí da pirâmide, vinham os vegetais e frutas, tá? O que a gente tinha muito no Brasil? Alface, abóbora, couve, cenoura, tomate, abobrinha, tá? E as frutas, as nossas frutas típicas, melancia, banana, abacate, mamão e entre outras aí. Depois a gente vinha para o terceiro nível da pirâmide, onde entrava os leites e seus derivados, tudo que é o leite, queijo, manteiga, a manteiga não, iogurte, tá? Que são os derivados mais proteicos aí, mais ricos em proteínas, tá? E as carnes, que são a carne do boi, a carne do porco, a carne de peixe, a carne de frango. E depois entrava algumas leguminosas, feijão, como é que chama? Vagem, tá? E por último entravam as gorduras, tá? Que entravam o óleo de soja, a gordura do porco, né? Que antigamente usava-se muito a banha, e outras gorduras em geral. E os açúcares industrializados, que seriam os feitos, o açúcar branco, né? Muito antigamente usava-se o açúcar de rapadura, que é um açúcar muito puro, tá? Que a gente nem muito difícil encontrar hoje em dia, tá ok? Aí,
a nossa alimentação, ela veio evoluindo e entraram alimentos, tá, que vieram de países de fora, de culturas de fora, e que a gente começou a ingerir também para melhorar a nossa alimentação. Alguns tipos de fruta, tá? Entraram também o salmão, que é um peixe que a gente não é típico aqui do Brasil, que também veio. A gente começou a consumir o azeite, tá? E aumentou-se o número de produtos industrializados, tá? Como hambúrgueres, os embutidos, salsicha, mortadela, presunto, apresuntado, e entre outros, tá ok? E aí, o que acontece? Reavaliou-se essa pirâmide. E essa pirâmide, hoje, a gente pode dividir ela da seguinte maneira, para ficar em três partes aí, simples de compreender. A base, que é formada por carboidratos, tá? A segunda, que é referente aos legumes, hortaliças, a gente entra com fibras alimentares, solúveis e insolúveis, tá? O que é solúvel e insolúvel? Tudo que é insolúvel é o que o seu organismo não consegue digerir, tá? Sabe quando você come milho? Você come o milho, se você não mastigar ele muito bem, no outro dia você vai lembrar dele, tá? A alface também. Se você não mastigar muito bem ela, no outro dia você também vai recordar dela, tá ok? Agora, vamos lá, uma abobrinha, tá? Que é uma leguminosa e é uma fibra solúvel, você pode consumir ela que o seu organismo vai absorver aquelas fibras, tá? Ela vai ser diluída. Depois entram as proteínas e por último entra as gorduras, tá? E alguns produtos industrializados, como açúcares e doces, tá? O que a nossa nutrição fala? A gente tem que ter uma porção aí de carboidratos, mais ou menos umas 6 porções diárias. Ou seja, se a gente dividir e a gente fizer 6 refeições no dia, que é o que vai dar se a gente comer aí de 3 em 3 horas, começando às 6 da manhã, né? Então a gente vai ter que consumir carboidrato em todas as refeições, tá? A parte de fibras a gente tem que consumir nas 3 refeições principais, tá? Café da manhã, almoço e janta. Uma fruta no café da manhã, uma leguminosa ou uma hortaliça no almoço, uma leguminosa e uma hortaliça no jantar, tá? A proteína, a mesma coisa, a gente tem que ter nas 3 refeições principais, café da manhã, almoço e janta. O que a gente pode... O leite como proteína de manhã, ou um ovo, não sei, cada um tem uma alimentação. O pessoal que vai muito em academia come ovo de manhã, tá? Ou frango, ovo com frango, não sei. Eu, sinceramente, tomo o meu leite como minha fonte de proteína na parte da manhã, tá? Ou um iogurte, alguma coisa mais assim. Não consigo comer ovo, tá? No almoço, uma carne, ovo, alguma coisa assim. E no jantar, tá? A gente não pode deixar. E os óleos e as gorduras aí e os nossos doces, açúcares aí, a gente tem que consumir uma vez no dia, uma porção no dia, tá? Essa porção, gente, é uma coisa assim que somente um nutricionista, um profissional da área, consegue passar para vocês o que é essa quantidade, o que representa essa porção para cada indivíduo, porque cada indivíduo tem um valor nutricional diferente, ele tem que consumir porções diferentes, tá? Então aí essa porção eu estou pondo como uma refeição, tá? Ou uma vez ao dia, tá? Dependendo do tamanho da porção aí, mas eu estou pondo uma porção única, tá? Vendo por porções aí na alimentação. Então, ou seja, você vai comer um chocolate, você vai comer chocolate uma vez só no dia. Você não precisa comer todo de manhã, de tarde, de noite.
porque vai te prejudicar, tá? Continuando falando, vamos lá. A pirâmide, ela tem os grupos dos alimentos também, tá? Vamos lá, deixa eu achar aqui para mim falar certinho para vocês. Existem os grupos dos alimentos energéticos. Como eu disse, o nosso corpo ele trabalha com fontes energéticas, tá? A nossa principal fonte energética é o carboidrato, que é o que fornece energia muito rápido. O nosso corpo consegue transformar o carboidrato em energia muito rápido e sem muito gasto energético, porque tudo que o nosso corpo tem que transformar ou tem que fazer há um gasto energético, tá? Então, ele consegue transformar esse carboidrato em energia muito rápido. Então é a nossa principal fonte de energia. Ele é considerado um alimento energético. Existem os alimentos reguladores, tá? Que é a nossa segunda etapa aí, que são as nossas verduras, frutas, leguminosas, essas coisas. Tá? Por que regulador? Porque eles, as fibras insolúveis principalmente, quando elas estão no nosso intestino, elas formam uma barreira impedindo que o excesso de gorduras desnecessárias para o nosso corpo, digamos assim, sejam absorvidas. Porque todos os nutrientes, eles são absorvidos no nosso intestino, tá? Muita gente acha que é no estômago. Não, no estômago existe o processo digestório. O alimento ele sai do sólido, tá, para o pastoso, onde o nosso intestino vai absorver os nutrientes, tá ok? E aí, esses alimentos reguladores, eles vão regular o que o nosso organismo vai absorver e a quantidade, ou o que ele não vai absorver e a quantidade. Eles também liberam, eles carregam consigo também muitas vitaminas, muitos minerais que ajudam nesse processo de regulação do nosso intestino, tá? Da nossa flora intestinal. Existem os alimentos construtores. O que são os alimentos construtores? São as proteínas, tá? O leite, as carnes, algumas leguminosas, né? Que eles falam que são... deixa eu lembrar o nome certinho aqui para mim não falar errado. São oleaginosas, se não me engano, deixa eu ler aqui. Oleaginosas, tá? O que é oleaginosas? É a nossa vagem, é o nosso feijão, tá? Eles são oleaginosos. E o que eles ajudam aí? Eles ajudam ao nosso corpo se regenerar, digamos assim. A construção do nosso corpo. Como assim construção? Ele vai ajudar na construção óssea, tá? Porque o leite e seus derivados são ricos em cálcio. As verduras, as folhosas de coloração verde escura são ricas em cálcio. Então ajuda a formação da nossa estrutura óssea, a recomposição, ao fortalecimento da nossa estrutura óssea. As carnes são ricas em proteínas, onde ajudam proteínas musculares, né? Proteínas, aminoácidos construtores aí, que são referente à nossa construção muscular, tá? A nossa regeneração muscular, ou seja, o crescimento dos nossos músculos, a reconstrução, tá? A melhora muscular. Existem os alimentos extra-energéticos. O que é esse extra-energético? São alimentos que entram como uma segunda opção de fornecimento de energia. Que aí entram nossas gorduras, óleos, doces e açúcares, tá? Mas isso já não é um alimento assim tão legal da gente estar consumindo. Por quê? Porque eles são alimentos que, se consumido em excesso, o nosso corpo acaba não aproveitando nada da energia dele. Ao contrário, ele acaba acumulando essa energia em forma de gordura, onde apresenta-se o que a gente tratou na aula passada, que é a obesidade,
e algumas outras comorbidades, algumas outras doenças, tá? Que mais que eu tenho para falar para vocês? Pessoal, uma alimentação saudável, hoje em dia, principalmente com a baixa intensidade ou a baixa frequência de atividade física, é muito importante, tá? Para a gente evitar o que a gente falou na aula passada, tá? Que é os riscos de doenças por motivo de atividade física ou do sedentarismo, ou doenças crônico-degenerativas, tá? Que são doenças que a gente traz com a gente por genética, como diabetes, hipertensão, algumas dislipidemias, que é o descontrole do colesterol, a gordura no sangue, tá? Então são fatores que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse período aí, tá? E outra, se a gente tem uma alimentação muito errada e a gente não tem a prática de atividade física, o nosso sistema imunológico responde negativamente, onde, consequentemente, a gente fica mais doente, tá? Então, uma boa alimentação, tá? E prática de atividade física. A semana passada a gente trabalhou a prática de atividade física, essa semana a gente está trabalhando a parte de alimentação saudável, tá? E tem desafio por aí. Já já eu posto o vídeo do desafio, tá ok? Um abraço e até a próxima. Espero que tenha ficado muito bom.